Bom dia, boa tarde, estamos aqui no nosso episódio número 4 de Susten Talks. Muito obrigada a todas as pessoas que estão ao vivo e aqueles que estão assistindo depois também. Muito obrigada pela sua audiência. Lembre de deixar seus comentários e suas dúvidas para esta ou para a próxima. Hoje a gente vai falar, o tema de hoje é sustentabilidade em movimento, logística eficiente e responsável. Detalhe do tema, eficiente e responsável. Então, aqui uma das coisas que eu gosto de trazer quando a gente fala em sustentabilidade nos negócios é juntar eficiência com responsabilidade ambiental e social e a gente otimizar o uso de recursos, tá? E primeiro um contexto, né? Por que desse tema? Acho que foi uma coincidência, teve aí alguns dos seguidores e duas pessoas aí do meu círculo pessoal que questionaram, eu trabalho, tô com logística e queria saber mais e tudo mais. E então foi uma coincidência feliz e também, nesse meio tempo, eu comprei um colchão novo, não sei se vocês viram aí os shorts, e aí um colchão na caixa, que é um jeito de otimizar a logística, pensando em custo e pensando em sustentabilidade também, principalmente nas emissões. Mas veio então da sugestão e uma coincidência de fatores. E aí, antes da gente entrar aqui nas perguntas, eu vou colocar aqui um pouco de contexto, né? O que é sustentabilidade? Quais são os temas relevantes de sustentabilidade dentro da logística? A gente podia falar de vários, mas quais são os mais relevantes dentro da logística? Então, primeiro, se a gente olhar o E e o S, né? Então, a parte ambiental e a parte social. Na parte ambiental, a gente tem principalmente a questão de carbono, que é o mais falado. Logística, ela é, no geral, escopo 3 de carbono, a não ser que a empresa tenha uma frota própria, tá? O que é escopo 3? A gente vai falar daqui a pouco, a hora que eu entrar mais em detalhe aqui, que uma das perguntas é sobre carbono. Mas a emissões é um dos principais pontos aí ligados à logística, tá? Outras questões ambientais são o próprio impacto dos veículos, seja da produção, seja da manutenção, então manutenção também é um ponto importante, pneus para o rodoviário e todos os insumos. E aí, na questão do S, tem aí, principalmente no rodoviário, a questão dos motoristas, então a gente tem vários aspectos ligados aí, a gente vai entrar em mais detalhe depois, porque tinha pergunta um pouco sobre isso. E a questão também, como é que eu olho a responsabilidade ao longo da cadeia toda. Então, como é que eu olho a minha cadeia, pensando no inbound e no outbound. Então, na entrada e na saída, o que eu compro de matéria-prima, o que são os insumos para a minha produção e o que depois, como eu faço a entrega até o consumidor final, tá bom? Então, esses são os principais temas. A gente tem na questão de governança práticas anticorrupções, enfim, outras coisas, mas eu acho que esses são os temas mais relevantes. E aí eu vou começar a pergunta, né? Primeiro que veio aqui, carbono, né? O que é carbono na logística? O que significa ser uma empresa carbono neutro? E sempre falando de logística, tá? O que é uma pegada de carbono? O que é um crédito de carbono? Aí acho que valeria um episódio só de carbono, mas vou falar aqui no contexto, então, de logística. Bom, primeiro, carbono neutro. Vários de vocês devem ter visto aí, posto de gasolina, carbono neutro. Gasolina, carbono neutro. Essa é sempre uma controvérsia, tá? Existem dois conceitos na hora que a gente fala de carbono. Carbono neutro e o que é o net zero, que seria o emissões zero. Quando eu falo de carbono neutro, eu estou pensando eu faço a conta de quanto eu emito de carbono na minha operação, e aí, dependendo do escopo, pode ser escopo 1, escopo 2, escopo 3. O que é escopo 1? O que está dentro do meu CNPJ, basicamente, ou do meu grupo de CNPJs, quando você fala de uma empresa grande. Escopo 2 é a parte de energia, e escopo 3 é tudo que faz parte da minha cadeia produtiva, mas que está fora do meu CNPJ. Então, logística que a gente está falando aqui. Se eu tenho frota própria, escopo 1. Se eu tenho uma frota terceirizada, quarteirizada, enfim, se eu contrato prestadores de serviço, é um escopo 3. E isso vale tanto para a empresa que contrata o serviço de logística, quanto para o próprio operador logístico, tá? Porque nem sempre o operador logístico, toda a frota é dele. Então, a gente tem esse escopo de carbono. A hora que eu olho tudo que eu emito de carbono, primeiro eu posso fazer escopo 1, eu posso ser carbono neutro no escopo 1. Isso é a coisa mais fácil,
porque você olha só o que está dentro de casa. Exemplo, um posto de gasolina carbono neutro. O que, que ele olha? Só a operação dele ali no posto. Então, o que ele emite de luz, o que, que tem ali dos funcionários, o que ele vende ali. Então, e aí ele pega e pode compensar, ter projetos de compensação de carbono. Aí a compensação, se eu emitir 10 toneladas, eu compro créditos de carbono no equivalente a 10 toneladas, então projetos que capturam carbono, e aí a gente já relaciona crédito com o que é carbono neutro. Então, crédito de carbono normalmente são projetos que capturam carbono, normalmente projetos de floresta, algumas questões de agro, captura, e tem outros, reciclagem de resíduos às vezes tem, então tem vários tipos de projeto. Eu vejo quanto eu emito, compro créditos, viro carbono neutro. Posso falar no escopo 1, posso falar no escopo 3. Então eu olho toda a minha cadeia e vou compensar com carbonos. Já quando eu falo de net zero, aí eu tenho que emissão zero. Então, assim, no net zero, eu não posso compensar nada? Você pode compensar desde que seja uma pequena parcela e que seja o que não é possível reduzir. Então, se eu falar que eu vou compensar 90% das minhas emissões, isso não é net zero. Eu vou compensar 10? Pode ser que seja. Então, quanto menos eu tiver aí, você tem que ser net zero. Já tem legislações na Europa restringindo usar carbono neutro para quando você compensar. Então, proibindo essa prática, porque isso confunde o consumidor. Na logística, então, o que eu tenho? Voltando para a logística. Eu tenho os meus veículos, tudo que eu tenho na minha operação, então escritório, manutenção, e eu tenho combustível. A principal fonte de emissão aqui no transporte é o combustível. Se eu tenho um combustível fóssil, emito mais. Se eu tenho um combustível renovável, eu posso ter ou captura ou uma menor emissão. Então, isso é o que fala, isso é o que é carbono neutro. Pegada de um produto, pegada de carbono é diferente de inventário. Inventário eu calculo tudo que eu emito dentro da minha operação. Pegada, eu olho um produto e vejo o que ele emite na cadeia inteira. A logística, ela é parte importante da pegada de carbono de todos os produtos que ela transporta. Então, quando a gente vai falar Natura, tem outras empresas que têm a Nude, que tem até o movimento do Mostre Sua Pegada. Então, você olha o quanto que eu transporto naquela caixinha de leite, naquele perfume, como isso computa aí, qual o peso da logística na sua pegada de carbono, tá? Então, esse é um pouco de conceito. E aí eu vou para a outra pergunta, que era assim, primeiro, o que é carbono neutro e como eu me torno carbono neutro, quais são as estratégias, pensando em logística, quais são ações que eu posso ter que reduzam a minha pegada de carbono, que reduzam as minhas emissões de carbono. Aí a gente tem as duas coisas andando junto. Então, carbono neutro e net zero. Eu não vou falar aqui de compensação, tá? De crédito de carbono aqui. Eu vou falar de estratégias para a gente reduzir as emissões. A gente entra em compensação em outra temática. Então, primeiro ponto, as emissões de carbono na logística, muitas vezes, muitas delas um tanto importante, está muito ligado à eficiência. Quanto mais você otimizar a sua logística, no geral, tá? É quase uma relação direta, menor vai ser a sua emissão. Então, quando a gente fala de otimização de embalagens, otimização do transporte, ocupar menos espaço, cubagem, que é um cálculo matemático aí para a questão de eficiência, né, de ocupação no transporte, quanto mais eficiente você for, no geral, menos você vai emitir. Então, essa é uma coisa muito legal de hora que a gente olha para a logística, o custo, esse aspecto de otimização, no geral, ele vai junto com a emissão. Significa que quanto mais barata for a minha logística, melhor, seja no ponto de vista de carbono, seja no ponto de vista de sustentabilidade? Não necessariamente, tá? Porque tem outros componentes de custo. A gente vai ver, tem uma questão, como eu falei, de motorista, questão social. Se a gente tem salários não justos, se a gente não tem controle de jornada, se a gente não respeita algumas regras ou se a gente não valoriza a mão de obra, no geral, o transporte sai mais barato, mas isso não significa que ele é mais sustentável, muito pelo contrário, tá? Estou falando de otimização com carbono. Agora, os outros aspectos, mas a gente tem que olhar outros aspectos na logística. Veículo, outra coisa que impacta no carbono neutro, a parte do veículo, no caso terrestre.
Veículos elétricos, a gente tem alguns estudos que dizem que os veículos elétricos, no geral, emitem entre 17% e 30% menos do que um veículo a gasolina e diesel. Vocês vão me perguntar, e o álcool? Então, essas são contas que ainda tem que evoluir. Então, a gente tem vários comparativos e várias coisas, e principalmente quando a gente olha na Europa e nos Estados Unidos, eles não têm o etanol que a gente tem aqui, do jeito que a gente tem aqui. Então, no geral, a maioria dos comparativos internacionais são feitos elétrico versus gasolina ou diesel. Aqui a gente tem outras alternativas, uma delas é o etanol. E aí você vai falar, o elétrico é sempre melhor para emissão de carbono? Não necessariamente, tá? Quando a gente fez, a gente teve um estudo que eu participei, que a gente olhou aí a malha de distribuição de logística de uma empresa no Brasil. O que a gente chegou à conclusão? Que no last mile, que é o termo da logística, que é a perninha final de entrega para o consumidor, a hora que vai para casa, esse valia a pena fazer com carro elétrico pensando em carbono, tá? Já os transportes com cargas mais volumosas, então distâncias maiores, esse não valia a pena. A gente ainda não tem veículos pesados, veículos de alta capacidade de carga tão eficientes na parte elétrica. Tem que ver se é o melhor caminho a ter também, porque o tamanho da bateria que teria que ter é uma restrição, tanto em quantidade de bateria quanto o peso que ele tem que carregar. Então tem outras alternativas de combustíveis sendo desenvolvidas pensando nisso, tá bom? Então, o tipo de veículo, mas de novo, a gente tem que juntar a conta disso. Distância, peso, capacidade, emissão, custo, tudo junto. E aí, e fora o tempo de uso também, né? Um carro elétrico, para que ele compense aí, para que ele seja viável, você tem que ter um mínimo de tempo de uso. Eu já vi estudos falando de 2 anos, outros já questionam que não é 2, por conta da bateria, que é mais. Então tem esse ponto também. Uma outra questão para as emissões é escolher o local da planta. Então, quem trabalha com logística, com o centro de distribuição e com a distribuição aí da empresa, então você escolher estrategicamente a sua planta e os seus centros de distribuição, ele é importante não só do ponto de vista de custo, mas ele é importante também do ponto de vista de emissões. Eu ter uma rota otimizada, eu levar isso em consideração nos meus cálculos, isso também faz diferença, tá? Quanto mais perto eu tiver de quem consome e da matéria-prima, aí eu tenho que ver, dependendo de como for a logística, às vezes a de inbound, a de entrada, influencia mais do que a de saída. Então, essa é uma escolha importante pensando em carbono neutro. Outra coisa, o modal. O modal na logística é como eu escolho, se é terrestre, se é fluvial, se é marítimo, se é trem, né, ferroviário, ou se é aéreo. Aéreo sempre emite mais. Pelo menos hoje, tem vários projetos de SAF, no sentido de Sustainable Aviation Fuel, para aí ter combustíveis, então, que sejam sustentáveis de aviação, mas hoje, invariavelmente, por avião, sempre emite mais. E aí, então, você tem as outras escolhas. E aí, essa questão de como é que eu olho, qual emite, como é que eu faço a melhor composição de custo e de emissões também, tá? Então, esse é um outro fator. Prazo de entrega e consolidação de entrega. Teve eu participei de uma discussão com um cliente que a gente estava bem assim, tem que ter entrega no mesmo dia, entrega no dia seguinte e tudo mais. Isso muitas vezes não é o melhor em custo, só que aí em custo às vezes você pode cobrar do cliente, e eu já vi isso acontecer. Então às vezes você fala, olha, se você quer receber mais rápido, você paga mais. Se você topa esperar um pouco, você paga menos. Eu, como cliente, muitas vezes faço isso. Não tem pressa, não, pode vir mais barato. Mas isso também influencia na emissão, tá? De gases. No geral, quanto mais eficiente você for, em termos de ocupação da sua carga, menos emissões. Então, se eu tenho um transporte para entregar cada coisinha picadinha, o impacto em custo também tem emissões, tá? Tem, lógico, entrega de bicicleta, que não tem emissões, mas a entrega de bicicleta não é viável para tudo, tem que ver o raio, tem que ver a geografia, mas esses são movimentos que a gente vê acontecendo em algumas cidades, mas enfim, isso pensando bem perto, né? Tem que estar muito perto para isso valer a pena. Então, esse é o outro ponto. E aí eu vou para uma pergunta que veio, que é na questão de tecnologia. Já vou emendar porque é outro ponto aí que tem a ver com as emissões, a tecnologia, né?
Como é que a gente usa aí inteligência artificial, que ela vem sendo bastante utilizada para otimizar rotas, estoques, né? E aí esses diferentes tipos de veículos, a gente tem elétricos, a gente tem autônomos. Como é que a gente olha, integra isso nas questões de sustentabilidade? Então, eu tinha falado um pouco na questão de carbono, né, que é o impacto ambiental. Eu vou trazer um outro aspecto dos veículos autônomos, pensando no S, na questão de segurança. Os veículos autônomos, eles começaram a ser desenvolvidos, ganhou hype, tudo para veículo individual, veículo de passeio, mas aí uma das coisas que começou a ser feita, que foi muito legal, é começar a usar para veículos pesados em localizações remotas, por exemplo, mineradoras, tem aqueles caminhões gigantes, ou dentro de sites de mineração, ou de outros pontos, você tem um veículo autônomo ali, numa situação de risco, né, e você tem uma rota mais controlada, não tem trânsito, não tem gente dirigindo de forma louca, então você tem um ambiente mais controlado e ao mesmo tempo você tem também um ambiente mais hostil para as pessoas, para as pessoas que trabalham ali. Então o veículo autônomo é um exemplo de você trazer um benefício também social, tem questão de custo, tem de otimização, dentro dessas localidades com maior risco para as pessoas, tá? Isso a gente vê também na parte de mergulho, a hora que tem manutenção de plataforma, esse tipo de coisa. Inteligência artificial, machine learning, data analysis, todas essas tecnologias, elas têm também uma parte importante na questão de otimizar e de conseguir computar, se a gente programar bem, e aí eu tive uma reunião semana passada, onde a gente comentou um pouco disso, né? Se você conseguir colocar as variáveis ali dentro da sua avaliação, então a gente tem essas tecnologias já facilitando a tomada de decisão, tá? Diferente de eu, como pessoa, ter que pensar, tem que olhar isso, tem que olhar isso, lógico, um dashboard, um bom painel de indicadores ajuda, mas as tecnologias também a gente consegue dar peso para isso e dar visibilidade para diferentes variáveis, que é isso, como é que eu junto carbono com otimização de custo, mais aí algumas questões sociais que a gente pode ter risco de acidente, enfim, controle de jornada, a gente tem toda a parte de rastreamento de satélite do percurso, principalmente de rodoviário, mas dos outros também, quando a gente consegue aumentar a segurança para as pessoas, fogo de carga é uma questão na logística, então a gente aumenta a segurança, a gente consegue fazer controle de jornada, que é uma questão legal, legislação, ela existe, controle de jornada, mas também tem um aspecto social, tá? Então, esses usos de tecnologia, a gente vê muitas delas vindo para facilitar. Hoje você consegue ter esse rastreamento de uma forma muito mais simples do que 10 anos atrás, que você precisava de um chip específico, precisava ter um monte de coisa aí. Você tem também questões de segurança de carga, tem sistemas de alarme ou de travas que aí impedem, dificultam o roubo, isso aumenta também a segurança para as pessoas que estão ali, seja motorista, seja auxiliar. Então, essas são questões importantes. Aí veio aspectos sociais, então eu falei já dessa questão de motorista, falei de segurança. Um outro ponto que acho que vale falar na logística, se tiver alguém de logística e com otimização, centros de distribuição. Uma parte importante é eu pensar no índice de desenvolvimento humano das regiões onde eu estou colocando. Então, eu pensar em localidades que sejam ótimas ou otimizadas, não vou falar ótimas, porque ótimo parece 100%, né? Mas que sejam aí, que buscam a otimização em termos de custo, em termos de carbono, que aí é distância percorrida e tudo isso, mas também como é que eu olho essas questões humanas. Então, no geral, quando a gente vai fazer uma escolha da malha de distribuição aí, ou seja, do inbound ou do outbound, dependendo, né, entrada ou saída, alguns negócios são mais críticos uma, outros mais críticos outros. Então, eu olhar também essa questão de desenvolvimento humano. Eu tenho normalmente um raio ali que eu posso escolher localidades nessa geografia aqui, num raio de 50 quilômetros, 100 quilômetros, enfim, mas tem um cinturão ali onde eu posso escolher. Eu olhar as questões sociais, como eu vou impactar essa localidade. Posso olhar também no ponto de vista de impacto para mim. Eu vou ter mão de obra aí, mas como eu capacito, como é que eu envolvo a comunidade? Esse é um trabalho também bem legal, uma vez que eu fiz já faz tempo esse, com uma empresa de logística, a gente ajudou a definir isso. Então, poxa, como é que eu desenvolvo um trabalho com a comunidade que me ajude a recrutar pessoas mais capacitadas?
Então teve um programa de formação de pessoas, e aí com incentivos para as famílias também, de quem gera colaboradores, isso aumenta a retenção e tudo. Então, de você capacitar, isso facilita a contratação da empresa. E aí você vê, como empresa, como é que eu estou contribuindo para o desenvolvimento dessas regiões. Deixa eu ver um outro ponto aqui que veio de pergunta. Ah, tá. Aí tem uma outra questão que é as embalagens, né? A hora que eu penso em sustentabilidade na logística, eu pensar nas embalagens otimizadas, como é que eu facilito o transporte, e muitas vezes a gente vê o material que se desperdiça no caminho, as embalagens secundárias, terciárias, enfim, embalagens que são de transporte. Então, eu pensar nessa otimização e também na sustentabilidade. Então, é um material reciclado, porque no geral o material que usa para transporte, ele não vai em contato, por exemplo, com alimento, que aí você tem mais restrições. Então, eu posso usar material reciclado, que aí é um uso para ele, um material reaproveitável, eu já vou falar da logística reversa, um material que seja reciclável de fato e que evite a questão de múltiplos materiais, como é que eu reduzo ao máximo a embalagem? Pensando nisso. Monomaterial, no geral, é melhor, alguns materiais são melhores para reciclagem, quanto mais leve, também, no geral, emite menos. Então, essa questão também do design de embalagens. É uma embalagem que é mais fácil para ser acomodada no transporte? E como é que eu planejo todo o meu transporte? É em pallet, é em caixas, é a granel, é carga solta aí, não paletizada. Como é que eu penso nessas questões e na melhor equação de usos de material? A questão de material reciclados e recicláveis é importante também. E como é que eu coleto isso? Que aí vem o outro, que é a logística reversa. No geral, a gente mesmo falou, tem um inbound e outbound, né? Que é entrada e saída. Eu tenho as minhas matérias-primas que entram, eu tenho os meus produtos que saem e que vão até o consumidor. Tem que falar o contrário aqui no vídeo, né? Que entram, que saem, para ficar lógico. Mas eu também tenho a logística reversa, que é a hora que eu saio da cadeia linear e penso na cadeia circular, que é o meu produto. Ao invés de eu pensar no linear, que eu extraio, uso, jogo fora, então como é que eu extraio, uso e reaproveito e reinsiro isso em outras cadeias? E a logística reversa, ela ainda é um desafio. Você fala, poxa, mas se vai, devia voltar. Se a gente pensar em garrafas na Amazônia, garrafas em ilhas, garrafas em praias, então elas vão como produto e no geral tem dificuldade de retornar. A gente mesmo, a gente vai até o supermercado e a gente compra, escolhe cada produto dentro da gôndola. E aí, só que a hora que a gente vai devolver, ainda a gente tem muita dificuldade de separar, dividir por vários materiais. Na questão de logística reversa, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que trata bastante disso, e a gente tem vários atores nessa cadeia. A gente tem desde a questão de rastreabilidade, como é que eu tenho a rastreabilidade desse resíduo, garanto que ele volta. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela exige a coleta de volta de embalagens em percentuais evolutivos dos diferentes segmentos, diferentes negócios. Para alguns, por exemplo, a de óleo, isso já vem de mais tempo. Para outros, é ainda recente, a gente deve sair em breve aí a de plástico, em geral, tá? Embalagem de óleos lubrificantes e defensivos agrícolas, aditivos agrícolas, aí tem vários nomes que a gente pode usar. Então, esses já são mais controlados. E um ator importante aí, uma classificação de ator importante nessa cadeia de logística reversa são as cooperativas de catadores. Eles não são o único elo da cadeia, não é a cooperativa que consegue resolver o problema inteiro de logística reversa. Se a gente colocar tudo nas classes de cooperativa, não vai funcionar. Mas eles são atores importantes, a gente vê o papel delas evoluindo e ganhando aí, tendo reconhecido seu papel na contribuição disso. Tá? Então, a logística reversa é outro ponto. Como é que eu viabilizo essa logística reversa? Como é que eu penso em como eu coleto de volta? Precisa ser só eu? No geral, se cada empresa for coletar o seu, não vai ser viável nem para o consumidor, nem para a empresa. Então, no geral, a gente tem acordos, a gente tem empresas, já muitas startups surgindo para isso, mas também empresas grandes. A gente tem a própria Ambipar, que é do segmento aí de resíduos, muita gente conhece, mas várias empresas que têm iniciativas para essa coleta seletiva, e aí não é só, eu tenho a logística de coletar, e aonde eu entrego isso? Onde eu deixo?
com qualidade para que isso seja processado. Então, a logística reversa é outro ponto importante da logística. Então, se eu trabalho com logística, eu tenho que pensar sempre de como é que vai ser a volta, qual é o meu papel, como a minha empresa está e como eu posso apoiar, o que eu posso fazer para melhorar essa questão. Quanto menos resíduo eu gerar lá, menos logística reversa eu vou fazer. O ideal seria produto sem embalagem, né? Mas a embalagem tem a função de proteger. E aí, eu vou para uma última pergunta, acho que não sei se tem pergunta aqui no chat, alguma adicional, mas tem a pergunta aqui de como é que eu faço, tá, e aí eu vou contratar a minha logística, sou uma pessoa de logística, vou contratar os operadores. Como é que eu olho se uma empresa é sustentável ou não? Primeiro que normalmente não tem assim, eu sou sustentável ou não sou sustentável. É uma escala evolutiva. Então, eu posso ter maior grau ou menor grau de sustentabilidade na minha cadeia. Normalmente, como é que a gente olha isso? A gente tem metodologias aí da gente fazer qualificação de fornecedores, do mesmo jeito que eu tenho a qualificação tradicional de olhar aspectos de qualidade, requisitos técnicos, se aí o meu fornecedor vai cumprir o que eu preciso em termos de custo, qualidade, prazo, e alguns requisitos técnicos às vezes, quando é refrigerado, enfim, coisas desse tipo, eu também olhar a sustentabilidade. Então, como é que na minha qualificação de fornecedores eu começo a colocar perguntas sobre isso? Primeiro, perguntar qual a sua emissão, quanto emite, como é que está a sua frota, a idade da frota, no geral, ela tem influência porque tem a ver com a eficiência dos veículos, a eficiência do uso de combustíveis, tá? Então, nisso, e não adianta também eu só cobrar a hora que a gente vai para a qualificação. Na qualificação são vários aspectos, eu posso perguntar de carbono, as questões sociais, posso perguntar nessa parte de materiais reciclados, as questões de governança também, como eu falei, de controle de jornada, de como é a relação com a força de trabalho, né? E eu não só perguntar, não só cobrar, mas como é que eu contribuo para o desenvolvimento, como é que eu chamo junto e discuto formas conjuntas. O escopo 3 de carbono ele é o mais desafiador, porque não dá para a empresa fazer sozinho, eu tenho que fazer junto. E aí, para fazer junto, eu tenho que chamar os meus fornecedores para discutir soluções conjuntas. Apareceu uma pergunta aqui, de logística física, entrega pacotes e transportes. Tem como pensar na sustentabilidade, pensar na logística digital, entrega de arquivos para clientes? Com certeza, esse é um ótimo ponto. Hoje, o tráfego de dados, ele é um dos principais emissores a hora que a gente fala de energia, tráfego de dados, tá? Não tráfego, tráfego. Então, essa vai e vem de dados é um dos principais fontes de emissão, geradores de CO2 ou de gases de efeito estufa, a hora que a gente pensa em consumo de energia. Tem aí algumas estimativas que ele pode ser responsável por 30%. Então, pensar nessa otimização, tanto de o que eu guardo de dados, mas o que eu faço, como é que eu conecto, as áreas de tecnologia nas empresas, é muito importante pensar nisso, como é que eu otimizo o meu tráfego de dados, como é que eu vejo o nível de emissões do meu fornecedor de dados. A gente tem aí a questão de data center, né? Com energia renovável, sem energia renovável, então esse é um ponto fundamental. Foi ótima pergunta. A gente pensa na logística física, a gente tem a logística virtual, que tem a ver com trocas de informações e trocas de dados. Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta? Muito obrigada pela pergunta. E se você tiver mais, você deixa. A gente está chegando no final aqui, eu me comprometi em meia hora. E a gente terminou aí falando um pouco de qualificação de fornecedores, desenvolvimento de fornecedores, a gente falou de carbono, de escopo 3. E aí, um outro ponto que a gente tem é a questão das diretivas, né? Como é que eu tenho rastreabilidade, como é que eu olho o que eu estou fazendo. E aí, para falar um pouco de regras e coisas nessa questão de reporte, de indicadores de sustentabilidade, o nosso próximo tema vai ser sobre reporte. Então, relatório de sustentabilidade, quais são as diretrizes hoje, o que a gente tem de metodologia e quais as tendências que a gente tem. Então, muito obrigada a todos, foi um prazer estar com vocês aqui e a gente se fala então na próxima semana. Lembra de deixar sugestões para os próximos temas e dentro deste tema. E tchau, tchau!